Hoje vamos falar um pouquinho sobre Floyd Cycle Detection, que é uma forma de a gente provar que um método de identificar um loop dentro de uma lista ligada realmente funciona. Basicamente a gente viu no último vídeo como a gente consegue identificar um loop numa lista utilizando dois ponteiros que vão de 2 em 2 e de 1 em 1, e a partir do momento que eles se encontram é porque sua lista tem um loop. E a partir disso a gente pode tomar algumas ações para removê-lo. Só que como isso a gente prova que todo tipo de lista ligada vai ser reconhecido um loop caso houver, né? Então o Floyd Cycle Detection entra nesse ponto, para meio que provar que qualquer tipo de lista ligada, ou qualquer que seja o tamanho do loop, ou da quantia de nodes, ele vai identificar sim se tem um loop dentro da lista ou não. Então vamos entender como ele funciona. Então vamos supor que eu tenho aqui o método printList, que ele vai basicamente pegar o current, que no caso é a primeira posição, e vai ficar passando por cada um dos nós e printando no output cada um dos valores, né? Então ele vai printar o valor e vai pro próximo, printar o valor e vai pro próximo. Só que quando a lista tem um node, ele não tem fim. Então ele vai ficar basicamente printando, indo pro próximo, printando, indo pro próximo, mas não tem fim. Porque ele vai ficar dentro desse loop infinitamente. Até o momento que a gente começa a identificar um problema, que é o início de um loop dentro da nossa lista. Então, para identificar se temos um loop, a gente consegue utilizando o último vídeo do canal. Basicamente, vocês não viram, vou deixar aqui no card. O último vídeo, basicamente, a gente falou sobre como identificar um loop dentro de uma lista, utilizando um código check loop, beleza? Basicamente, a gente vai instanciar um fast pointer, um slow pointer, que vai de 2 em 2 e de 1 em 1 procurando. A partir do momento que eles se encontram, ou seja, quando eles ficarem iguais, que é o if aqui que a gente colocou, a gente vai retornar um true falando, ó, existe um loop dentro dessa lista, tá? Como a gente vai de 2 em 2 e de 1 em 1, em algum momento, se houver um loop, eles vão se encontrar. Basicamente, esse código tem um time complexity de O de n, tá? Porque ele vai ter que percorrer a lista inteira, no caso da nossa lista ligada, e ele tem um space complexity de O de 1. Se eu não me engano, inclusive tem um lit code que pede para você escrever um código que identifica um loop, basicamente na lista, colocando o código como uma possibilidade dele ser odd 1 em Space Complexity. E esse é um código exemplo para você utilizar caso você queira essa complexidade específica em uso de memória, beleza? Então, como seria a utilização dele? Vamos supor que eu tenho 5 nodes aqui e a lista ela tem fim, por exemplo. A gente tem a tartaruga e a lebre aqui nesse caso, que basicamente a tartaruga vai andar de 1 em 1 e a lebre vai andar de 2 em 2, tá? Então, a tartaruga anda 1, a lebre anda 2. Tartaruga anda 1, a lebre anda 2, beleza? Isso como ficaria numa lista basicamente normal, né? Uma lista que tem fim, ou seja, onde o último node aponta para nulo. Basicamente a gente teria um node andando de 2 em 2, andando de 2 em 2, enquanto o outro anda de 1 em 1, até o momento que ele chegasse a nulo. Quando ele chega em nulo, basicamente a gente já encerra o código. Porque se chegou a nulo, eu não preciso fazer mais nada, além de retornar e falar que não existe um loop. Então como ficaria uma lista com um loop, né? Quando a gente tem um loop, aqui esse ponteiro verde aqui vai ser o que vai andar de 2 em 2, no caso a nossa lebre, e o ponteiro vermelho seria a nossa tartaruga andando de 1 em 1, tá? Então ele vai andar de 2 em 2, enquanto o outro ponteiro tá andando de 1 em 1, e ele já vai entrar dentro do loop e vai ficar girando aqui dentro desse loop até ele encontrar com outro ponteiro. Como eles estão indo de 2 em 2, de 2 em 2 e 1 está indo de 1 em 1, eles vão se encontrar em algum momento. E a gente chama esse cara de ponto de encontro. O node que eles se encontrarem é muito importante pra gente, tá? Então, esse é o ponto que eles se encontram. E aí entra o Floyd Cycle Detection. Ele diz que, a partir do momento que eles se encontram indo de 2 em 2 e de 1 em 1, se você colocar o ponteiro no começo da lista e os dois ponteiros irem de 1 em 1, eles vão se encontrar no primeiro node que inicia o loop. Então vamos lá, eles vão se encontrar exatamente aqui, que é onde inicia o loop. Isso em qualquer lista, tá? Qualquer lista a gente vai identificar esse padrão. Então o Floyd Cycle Detection ele diz que, indo de 2 em 2 e de 1 em 1, em algum momento eles vão se encontrar dentro do loop. A partir do momento que eles se encontram dentro do loop, se você colocar o ponteiro no começo da lista novamente e manter um dentro do ponto de encontro dentro do loop, se os dois andarem de 1 em 1, eles vão se encontrar novamente no começo do loop, beleza? Então, como ficaria isso, né? Então a lebre anda 2 vezes mais rápido que a tartaruga. Então podemos assumir que, vamos supor que a gente tem uma constante d, lebre, e a gente tem uma constante 2d, tartaruga. Por que 2d? Porque a gente tem sempre uma velocidade de 2 vezes mais rápido na lebre do que na tartaruga. Então ela precisa de 2 vezes a velocidade da tartaruga para andar a mesma velocidade da lebre, beleza? Então, onde D representa o número de elementos percorridos, a gente vai chamar aqui de D nesse exemplo. Então vamos supor que a gente tem aqui essa lista onde a gente tem o ponto inicial, a gente tem o ponto do início do loop e a gente tem um ponto de encontro aqui do loop. A gente tem algumas variáveis que a gente pode definir aqui, que são o espaço de nodes, a quantia de nodes entre o começo da lista e o começo do loop, que a gente vai chamar de f,
o espaço entre o início do loop e o ponto de encontro, que a gente vai chamar de A, e o espaço entre o ponto de encontro e o início do loop novamente, que seria o fim ou o início, que nesse caso a gente vai chamar de C menos A, onde C representa o tamanho do loop, passa os dados ao passar por todo o loop, então todos os nodes dentro do loop, menos A. Quem é A representa os passos dados do começo do loop até o ponto de encontro, tá? Então, a partir do momento que a gente tem esse intervalo que a gente chama de A, o intervalo entre o ponto de encontro e o começo do loop a gente vai chamar de C menos A, onde, novamente, C representa o tamanho do loop, que são os passos dados por todo o loop. Então a gente vai contar todos os nodes do loop, menos A, que são os nodes até o ponto de encontro. E a gente vai encontrar esse espaço, quantos nodes tem aqui, para a gente poder saber como vai funcionar o nosso algoritmo. Então vamos lá. O ponteiro da tartaruga viaja f passos, que é do começo da lista até o começo do loop, desde o início da lista até o ponto inicial do loop, como eu disse, e então leva a passos, que no caso é o ponto inicial, até o ponto de encontro do loop, como a gente viu na imagem anterior. Assim, podemos expressar a distância percorrida pelo ponteiro tartaruga na forma desta equação. Então a gente pode falar que o que a tartaruga percorre é o espaço entre o começo do loop e o fim do loop, mais A, que é o espaço do começo do loop até o ponto de encontro, que é o que a tartaruga vai percorrer, né? Então, a gente consegue identificar que o que a tartaruga vai ter que percorrer dentro da nossa lista vai se dar por essa fórmula, tá? No tempo que o ponteiro da tartaruga leva para viajar f mais A, passos nesse caso, o ponteiro da lebre, uma vez que está viajando 2 vezes mais rápido, como a gente viu que ele anda de 2 em 2, que o ponteiro da tartaruga, também terá percorrido o loop pelo menos uma vez. Então vocês viram que antes do ponteiro da lebre encontrar com o ponteiro da tartaruga, ele gira o loop uma vez pelo menos, né? Então, como ele tá indo de 2 em 2, ele gira o loop uma vez e encontra o ponteiro da tartaruga em algum momento desse loop, tá? Então, podemos dizer que o ponteiro da lebre, primeiro, viaja f do início da loop até o ponto inicial do loop, né? Porque ele tem que percorrer do começo do loop do começo da lista até o início do loop. Depois percorre pelo menos um loop e no final percorre A passos do ponto inicial até o ponto de encontro do loop. Então ele vai andar do começo da lista até o fim. Então voltando aqui, ele vai andar do começo da lista até aqui e até o ponto de encontro, né? Então a gente tem todos esses nodes aqui para ele percorrer, assim como a tartaruga também, né? Então, basicamente, a gente assume dessa forma a tartaruga e o lebre. Assim, podemos expressar os nodes percorridos pelo ponteiro da lebre da seguinte forma, tá? Então a gente tem aqui a lebre, a gente já viu o que a gente estava falando da tartaruga, mas a lebre vai ser um pouquinho diferente. Porque a lebre, além dela, como ela percorre o loop inteiro pelo menos uma vez, a gente tem que somar também C, que no caso é o espaço entre o começo do loop e o ponto de encontro, né? Então a gente soma o ponto de início da lista até o ponto de início do loop, ponto de início do loop até o ponto de encontro até o começo do loop, porque é o que a lebre faz, porque ela gira o loop pelo menos uma vez, certo? Então, percorrendo o caminho percorrido da lebre e da tartaruga, podemos correlacionar eles da seguinte forma. Então, a gente pode falar que lebre é igual a 2D tartaruga, como a gente já viu, né? Então, um anda 2 vezes mais rápido que o outro, por isso a gente coloca 2 vezes ele, tá? Então, substituindo seus respectivos valores e fórmulas, pelo que a gente acabou de ver, que a lebre é f mais c mais a e a tartaruga é f mais a gente tem que, substituindo lebre, fica f mais c mais a, de um lado do parênteses, e o outro 2 f mais a. Por que 2? Porque é 2 vezes o que a gente definiu de tartaruga, que é f mais a, beleza? Então a gente tem essa fórmula por enquanto. Agora, como a gente tem basicamente a seguinte expressão, né? Como a gente tem essa expressão já montada, a gente consegue trabalhar em cima dela, tá? A gente pode simplificar basicamente distribuindo o 2 com f e o a. Então ficaria f mais c mais a igual a 2f mais 2a. A gente pode isolar o f passando o c e o a para lá. Então agora a gente pode trabalhar em cima dessa fórmula, basicamente simplificando ela, ficando f mais c mais a. A gente distribui o 2 pelo f pelo a, ficando 2f mais 2a, tá? Então agora a gente consegue basicamente distribuir, então isolar o c, jogar o f e o a para lá, vai ficar 2f menos f, 2a menos a, que vai ficar c igual a f mais a. Tá? Então assim a gente pode assumir que a distância do início do array até o ponto de encontro do loop f mais a é igual a c, ou então, que fica mais fácil, f é igual a c menos a. O que isso significa? Que f ele vai sempre ter o valor
da subtração entre a quantia de nodes entre o começo do loop até o ponto de encontro, menos o ponto de encontro até o começo do loop. Se você fizer um menos o outro, sempre vai dar o valor de f. Então, voltando ao exemplo de uma lista com loop, na lista que a gente estava utilizando, como podemos ver, c menos a é na verdade a distância do ponto de encontro voltando para o ponto de início do loop, porque a gente já deu uma volta no loop. Na hora que bater aqui, ele vai só percorrer até o início do loop para começar tudo de novo. Isso mostra que, quando vemos o ponteiro da lebre começando no ponto de encontro e o ponteiro da tartaruga no começo da lista, o ponto que eles se encontram é no começo da lista. Então, quando você basicamente tem o ponteiro daqui da tartaruga e o ponteiro aqui da lebre, você anda eles de um em um, eles sempre vão se encontrar aqui. Por isso que a gente tem a fórmula de c menos a vai sempre ser igual a f, tá? Então vamos aplicar aqui ao nosso exemplo anterior, aquele loop que a gente viu anteriormente. A gente tem a fórmula de f igual a c menos a, certo? Quem é A nesse caso? A é a quantia de nodes entre o início do loop e o ponto de encontro, certo? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 nodes, certo? Então agora quem é C? C é a quantia de nodes dentro do loop. Então todos os nodes dentro do loop são o valor de C. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodes. Que no caso, se a gente fizer aqui essa parte, a gente tem o valor dele de C menos A. Então 9 menos 4 vai dar 5, certo? Então, a gente pode falar que f é igual a 5, que bate a nossa conta de 5 nodes, beleza? Então, a gente consegue assumir que, sempre dentro do loop, quando a gente faz c menos a, o ponto de encontro até o início do loop, ele vai sempre ter a quantia de nodes do começo da lista até o início do loop. É por isso que, indo de 1 em 1, do começo do loop até o início dele, e do começo da lista até o início do loop, eles sempre vão se encontrar. E é assim que a gente consegue provar que esse algoritmo funciona. Então, e se f for maior que o tamanho do loop, né? Então, se a gente tem f maior que o tamanho do loop, ou seja, a quantia de nodes do começo da lista até o começo do loop ser maior do que a quantia de nodes dentro do loop, aí nossa fórmula fica meio estranha, né? Porque como que a gente vai ter a mesma quantia de nodes do ponto de encontro até o início da lista, sendo que aqui tem mais nodes do que aqui? Então, aqui a gente muda um pouquinho a fórmula, tá? Aqui a gente já sabe que eles vão de 2 em 2, de 1 em 1, e ele vai ficar meio que pulando de 2 em 2 aqui até eles se encontrarem, né? Então se encontraram, agora a gente sabe que indo de 1 em 1 eles vão se encontrar novamente. Só que ele vai ficar rodando aqui dentro do loop e eles vão se encontrar de novo aonde? No início do loop. Só que aqui a fórmula fica um pouco diferente, porque aqui tem mais nodes do que dentro do loop. Então como ficaria, né? Nessa situação é possível, e vimos isso, que o ponteiro da lebre dê várias voltas no loop até encontrar com o ponteiro da tartaruga. Você viu que a lebre ficou indo rodando o loop toda hora, até a tartaruga chegar e encontrar com ela, né? Então, como a gente teria? Então, podemos assumir que a distância percorrida do começo da lista até o ponto de encontro pela lebre é f mais nc mais a, onde c é um número inteiro positivo. Por quê? A lebre ela vai ficar dando vários giros no loop. Isso vai depender da quantia de nodes do começo da lista até o começo do loop. Por quê? Se tiver muito node, a tartaruga demora para chegar. E se a tartaruga demora para chegar, a lebre vai ficar dando vários giros dentro do loop até ela chegar e se encontrar com ele. Então a gente consegue mudar nossa fórmula um pouco, onde a lebre vai ter o valor de f mais n vezes c mais a, onde c é a quantia de nodes dentro do loop, e a gente vai falar assim, ó, a lebre ela vai rodar n vezes o loop, porque vai depender da quantia de nodes que tiver em f. Então, como resultado, substituindo os valores, a gente tem f mais nc mais a igual a 2f mais a, que é o valor da tartaruga. Então a gente pegou essa fórmula, jogou aqui, e pegou o valor da fórmula da tartaruga e jogou no lado direito, como a gente fez anteriormente. A gente pode resultar então nisso, em basicamente ficar nc igual a f mais a, porque 2f, 2a, passa o f e o a para lá diminuindo, vai ficar f mais a, nc igual a f mais a. Então, basicamente a gente consegue assumir que nc é igual a f mais a. O que isso quer dizer? Que a quantia de nodes que ele vai percorrer, ela é igual ao tanto de nodes do começo da lista até o início do loop, mais a quantia de nodes dentro do loop até o ponto de encontro. Então a gente consegue saber quantas voltas ele vai dar dentro do nosso loop. Ou então, a gente consegue saber que a quantia de nodes do começo da lista até o começo do loop, ela é igual a tantas vezes que ele vai rodar nos nodes, vamos supor que tem 10 nodes, ele vai rodar 20 vezes aqui, menos a quantia de nodes do começo do loop até o ponto de encontro, a gente consegue descobrir quantos nodes tem do começo da lista até o começo desse loop. Então, a gente pode dizer que após passar pelo loop n vezes, o ponteiro da lebre estará a passos atrás do ponto inicial do loop. Isso quer dizer que, quando a gente aplicar esse algoritmo aqui no nosso caso, a gente vai ter que
a lebre ela vai ficar rodando esse loop pelo menos 2 vezes até a tartaruga chegar, porque ela vai ter que percorrer esses 6 nodes até encontrar com a lebre aqui dentro do loop. Então, se a gente aplicar a fórmula, a gente tem que C é a quantia de nodes dentro do loop, são 4, certo? E ela vai dar 2 voltas, vai ficar 2 vezes 4 é 8, menos A. Quem é A? É a quantia de nodes até o ponto de encontro, que são 2, que ele vai se encontrar aqui nesse ponto de baixo. Então, 2 nodes. Então, 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 2 dá 6, então F é igual a 6. Será que F é igual a 6? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente a quantia de nodos do começo da lista até o início do loop. Então, basicamente, a gente prova que o algoritmo de detecção de loop, de Floyd Cycle Detection, ele realmente funciona, beleza? Espero que tenha ficado claro, porque é algo muito legal de saber como funciona. E a gente vai utilizar agora nos próximos vídeos para poder remover um loop, né? Quando a gente tem um loop dentro da lista, a gente tem que aprender a remover, mas para remover, a gente tem que aprender a identificar no código onde está o começo dele, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo.